em privado, comercial e agrícola para realizar a aplicação. Todos são extremamente preparados para a atividade. Diversos doutores e mestres produzem trabalhos científicos pelo Brasil continuamente sobre aplicação aérea, trazendo a ciência e a tecnologia para a produtividade agrícola, passando da teoria à prática, a sustentabilidade e a segurança alimentar. O setor atende e é indispensável para mais de 15 culturas no Brasil, como soja, cacau, cana-de-açúcar, banana, laranja, algodão, arroz, eucalipto, trigo, milho, café e diversas outras culturas que geram milhares de empregos, além da produção de alimentos, tecidos e diversos outros produtos para consumo interno e de exportação. Desde 1969, a atividade é regulamentada pelo Ministério da Agricultura e possui uma instrução normativa específica que regula a atividade em todo o Brasil. O setor aeroagrícola possui mais de 5 órgãos que fiscalizam continuamente a atividade em todos os estados brasileiros, para que possa continuar a aviação agrícola do Brasil tendo sucesso em sua vocação. Atualmente, o Brasil ocupa a segunda colocação no número de aeronaves, que só em 2018 entraram mais 79 aeronaves na frota brasileira, e em sua maioria de grande porte. São mais de 2.100 aeronaves cuidando das nossas lavouras, povoando rios e lagos com peixes e combatendo incêndios florestais. Em 2016, a aviação agrícola do Brasil se tornou signatária do Pacto Global da ONU, visto que o setor apresentou ações de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Conheça mais sobre o setor aeroagrícola pelo sindag.org.br ou siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube e esteja atualizado sobre o setor. Muito boa tarde a todos que estão conosco, que estão no YouTube, que estão aqui no Zoom conosco, para mais uma tarde do nosso Congresso da Aviação Agrícola Web. Agradecemos aí de forma especial nossos patrocinadores, nossos apoios de mídia que estão conosco nessa parceria também, viabilizando esse congresso. Queremos comunicar aí esse evento que vamos fazer na quinta-feira, que é o encerramento do nosso congresso, onde será divulgado o vencedor da medalha Flapinho, que vocês já estão acompanhando aí. Quem não viu os vídeos ainda das crianças, estão lá no Instagram SindagBR. O vídeo mais curtido é o que vai ganhar a medalha Flapinho. Então, vamos lá conferir esses vídeos muito bonitos que estão lá. E no encerramento do congresso, nós teremos também um momento especial para as crianças. Então, fica desde já aí o convite para você que tem crianças na família, que leve essas, deixe essas crianças assistirem aí o congresso no YouTube para participarem desse momento aí. Também estamos aí estimulando que vocês tirem fotos do congresso, né? Hoje estaria começando o nosso congresso presencial. E tenho certeza que vocês estariam tirando fotos lá nos corredores, nos estandes, então façam o mesmo aqui, você e a telinha numa foto aí para marcar presença aí no Congresso Web. Pode colocar lá na hashtag Congresso AVAG Web ou enviar para a gente ali por WhatsApp, para a gente depois poder fazer um book aí dessas fotos, tá certo? As nossas orientações para essa tarde são as mesmas que temos todas as tardes, muito importante preencher a lista de presença que vai estar ali no chat do YouTube. Também temos os grupos do WhatsApp e do Telegram, inclusive esses grupos, eles permanecem depois do Congresso, porque nós teremos outras programações online ao longo do segundo semestre, para as quais vocês serão convidados através desses grupos, ok? Então, permaneçam nos grupos mesmo agora, quando termina o Congresso, para a gente conseguir manter esse canal de comunicação aí com vocês. E as perguntas, coloquem no chat lá do YouTube, que serão encaminhadas aqui para o nosso palestrante, ele vai responder a todas elas, ok? Nós temos aqui na sala conosco, além do nosso palestrante, o Gabriel Colli, que é o diretor executivo do SINDAG, e peço ao Gabriel, então, que faça a sua saudação, para a gente depois retomar aqui. Obrigado, Marília.
Boa tarde a todos. Agradecer principalmente a presença do Dr. Marcelo Morandi, que hoje vai poder fazer essa palestra para nós, ele que é da Embrapa. O SINDAG tem uma aproximação com a Embrapa muito grande. Temos um grande projeto que foi finalizado em 2018, um projeto grande de pesquisa, e que agora, inclusive, estamos no meio de uma articulação, de uma negociação, de uma planificação de um novo projeto, para que a gente siga construindo a pesquisa no Brasil na área de aviação agrícola. A gente acredita muito em incentivar a pesquisa, o setor precisa muito, inclusive, hoje, muitos dos trabalhos que a gente desenvolve, quando apresenta o setor, quando defende o setor, a sua tecnologia, a gente usa algumas notas técnicas da própria Embrapa, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento à Embrapa, que está sempre colaborando, e nesse tema de hoje, sobre os biológicos, estão mais ainda, né? Para que a gente aproxime ainda mais desse tema. O tema interessa muito ao setor, o setor que já tem uma empresa, por exemplo, em Goiás, que trabalha só com produto biológico de aviação agrícola. A gente quer isso cada vez mais, pelo menos a gente tem visto que é uma tendência cada vez maior para o setor. Agradecer muito as pessoas que estão conosco no Congresso. Publicamos ontem uma matéria aí, onde abrimos a última semana do Congresso, são 8 semanas já finalizando agora, essa semana. Como disse a Marília, hoje, em tempos normais, estaríamos começando o nosso Congresso presencial, e agora, nesse modelo, estamos finalizando o nosso Congresso Web essa semana. Já são 15 mil visualizações das nossas palestras nas últimas 4 semanas. Então, realmente, o Congresso Web deu muito certo, e a gente deve a todos aí que estão acompanhando no nosso YouTube mais essa palestra aqui do Dr. Marcelo. Obrigado principalmente aos nossos associados também. A gente fica muito feliz com a participação de todos. Desejo um ótimo trabalho, Marcelo, uma boa palestra, e com certeza será um bom tema para discussão. Obrigado, Marília. De volta com você aí. Ok, Gabriel. Registramos aqui a presença do senhor Oswaldo Vasconcelos, da Embrapa Trigo. Eu vi que ele entrou aí. Se ele quiser fazer uso da palavra, fica à vontade, só abrir seu microfone, senhor Oswaldo. Vamos... Oi? Não, acho que ele não abriu. Ele abriu e fechou, acho que ele Pois abriu e fechou. Lá, vamos ver. Mas tudo bem, ele pode falar mais adiante, não tem problema. Fica aberto aqui a hora que o senhor quiser fazer a sua saudação aí, fica à vontade. Vou retornar aqui a nossa apresentação. Então, a nossa palestra de hoje, o tema é Produtos Biológicos, Situação Atual e Perspectivas. O palestrante, como o Gabriel já citou antes, Dr. Marcelo Augusto Boechat Morandi, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia e fitopatologia, com estágio no Canadá. Atuou como docente de fitopatologia e de microbiologia ambiental, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente desde 2001. Atua em pesquisa e desenvolvimento na interface da agricultura e meio ambiente, com ênfase nas áreas de métricas e avaliação de sustentabilidade, manejo fitossanitário e controle biológico. Foi coordenador do Comitê Gestor do Portfólio de Projetos de Manejo Racional de Agrotóxicos da Embrapa e do Grupo de Trabalho em Controle Biológico do Comitê de Sanidade Vegetal do CONISUL. É membro do Comitê Técnico da Renova Bio. Ocupou as chefias adjuntas de comunicação e negócios, transparência de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Meio Ambiente, onde desde 2015 exerce a função de diretor-geral da unidade. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela sua presença aqui. Vamos passar, então, de imediato a palavra para o senhor. Toda a sua palavra, fique à vontade. Muito obrigada. O doutor Oswaldo aí abriu o microfone, o senhor quer fazer essa saudação? Então, por favor. Aliás, o microfone continua fechado, só a câmera abriu. Obrigado aí, abraço para vocês, deu. Abraço, Gabriel, obrigado pela oportunidade, Marcelo, prazer te ver, assistir aí, aprender um pouco esse tema que vocês foram muito felizes em discutir, principalmente no Congresso de Aviação Agrícola. Abração aí, felicidade para vocês. Estamos aqui ouvindo no frio aqui do Rio Grande. Muito bom.
Obrigado, Marília, obrigado, Gabriel, obrigado, Oswaldo, por estar aqui acompanhando junto com a gente, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É uma grande satisfação poder falar sobre esse assunto, né, no Congresso de Aviação Agrícola. Talvez há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, fosse impossível a gente falar de um assunto como esse no ambiente de aviação agrícola, porque a gente não tinha produtos disponíveis em quantidade, em qualidade, e o controle biológico estabelecido de uma forma que pudesse, que a gente pudesse utilizar, né, dessa forma que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Então, eu vou tentar trazer para vocês, né, como que a gente está hoje, né, da onde que a gente veio, como que a gente está, e como que esse mercado vai avançar daqui para frente, como que o controle biológico vai avançar nesse momento e qual a importância da tecnologia de aplicação pensando em controle biológico. Tá? Então, acho que é isso que eu vou tentar aí, em 30 minutos, 30 e poucos minutos, falar com vocês, e depois a gente pode discutir um pouquinho aí com as questões que foram trazidas, tá bom? Essa questão da produção de alimentos, né, a gente tem uma equação que tem dois lados aqui, né? Uma questão é a questão da segurança alimentar, ou seja, a gente tem que produzir em quantidade, com qualidade e acessível, né, ao consumidor. E, por outro lado, a gente tem a segurança do alimento, ou seja, a gente tem que produzir esse alimento com inocuidade e com sustentabilidade. Tá? Então, essas duas balanças é que vão nos garantir a produção adequada, sustentável de alimentos. E quando a gente fala nesse desafio aqui, tem uma questão que é chave, que é a questão fitossanitária. Tá? Então, a questão fitossanitária na produção de alimentos, ela tanto diz respeito à segurança alimentar, quanto diz respeito à segurança do alimento. Tá? Então, tanto quantidade, qualidade, acessibilidade, quanto inocuidade e sustentabilidade. E aí, o controle biológico, ele entra nesse contexto, dentro do conceito de manejo integrado de pragas, né, do famoso MIP, como uma tecnologia para integrar uma agricultura sustentável. Tá? Então, o controle biológico ele está dentro desse conjunto, né, grande de ações de fitossanidade que a gente precisa tomar para que a gente tenha aquela balança equilibrada, aquela equação equilibrada entre segurança alimentar e segurança do alimento. Tá? Então, e cada vez mais o controle biológico tem se destacado nesse contexto aqui do manejo integrado, porque cada vez mais ele está se tornando um produto tecnológico com robustez científica, com qualidade de produto no mercado e com garantia de aplicabilidade, garantia de funcionamento desse controle biológico dentro do conceito de manejo integrado. Tá? Então, isso aqui é muito importante, esse ponto. E quando a gente fala, então, em produto biológico, em controle biológico, produto biológico, o que são esses bioinsumos? O que são esses produtos? O que está dentro desse conjunto aqui de produtos? A gente tem dois grandes grupos. O primeiro grupo são as substâncias químicas naturais, a grande maioria são derivadas de micro-organismos ou de insetos, ou até mesmo de plantas. Tá? Então, aqui entra feromônios, hormônios reguladores de crescimento, enzimas e outros compostos naturais, que vem, então, de uma química natural, uma química que vem de organismos vivos, e nós temos o outro lado, que são os organismos vivos em si, tá? Que são o que a gente chama de agentes biológicos de controle. E aí a gente pode falar tanto dos microbiológicos, vírus, bactérias, protozoário, fungo, e dos macrobiológicos, que são basicamente os insetos e os ácaros e nematóides. Pode ser usado também em algumas situações, algas e plantas, tá? Esse conceito aqui é muito importante, porque a gente vai estar falando aqui, principalmente hoje, dos agentes biológicos de controle, que são os macro e microbiológicos. Uma característica que é fundamental é que eles são organismos vivos. Enquanto organismos vivos, eles têm particularidades, eles têm necessidades na formulação, na produção, na formulação, no manuseio e na aplicação, que vão garantir ou não o sucesso do controle biológico. Tá?
E aí a tecnologia de aplicação tem um fator chave fundamental, ou de aplicação, ou de liberação, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Nem sempre é só aplicação, em alguns casos é liberação, mas a tecnologia de aplicação e de liberação ela é fundamental para o sucesso do controle biológico. Tá? Bom, então isso aqui é o que é controle biológico, mas o que a gente tem de produtos biológicos no Brasil hoje registrado? Hoje a gente tem um pouco mais de 300 produtos registrados no Brasil. Tá? E essa curva, se vocês olharem aqui no gráfico, né, ela é recente. A partir aqui de 2015 é que a gente teve um acréscimo, um crescimento realmente do registro de produtos biológicos. Até que 2010 era muito pouco, a gente tinha quase nada disponível. A partir de 2010 esse movimento começa e a partir de 2015 realmente a gente tem essa aceleração. E dentro desses produtos registrados, olha aqui, 65% deles são micro-organismos, 20% são macro-organismos, basicamente insetos, ácaros e nematóides. Tá? E aí 8% de semioquímicos e 7% bioquímicos. Tá? E em termos da distribuição da funcionalidade desses produtos, a grande maioria são inseticidas, bioinseticidas, quase 60% deles, 59% são inseticidas. Tá? 2,7% reguladores de crescimento, 7% são armadilhas biológicas, são principalmente aqui os semioquímicos, tá? Acaricidas 8%, nematicidas 11% e fungicidas ou biofungicidas 12%. Esse é o nosso atual mercado, é o que a gente tem de produtos hoje registrados no Brasil para uso na agricultura. E aqui a gente tem uma característica interessante também dos produtos biológicos, é que eles são registrados por alvo biológico. Tá? Então, eles não são registrados, já foi no passado, mas hoje não são mais, registrados para a cultura. Eles são registrados para a praga, para o alvo biológico. Então, isso significa que, por exemplo, vou falar um da minha área aqui, né, o mofo branco. Né? Se eu tenho um tricoderma registrado para mofo branco, eu posso usar esse tricoderma em todas as culturas onde o mofo branco é uma doença importante. Então, eu posso usar para soja, para feijão, para algodão, para girassol, para alface. Tá? Eu posso usar em todas as culturas aonde aquele alvo é uma praga, é uma doença importante para aquela cultura. Tá? E aqui também a gente tem a distribuição agora, quem são esses organismos, né? A gente falou ali para que eles são utilizados, e aqui quem são eles? A grande maioria, então, dos produtos registrados no Brasil são fungos. Tá? 39% dos produtos biológicos registrados no Brasil, microbiológicos, são fungos. Tá? Depois vem as bactérias, com 18%, insetos, que são os macrobiológicos, 15%, e aí as outras categorias. Nematóides, a gente ainda tem pouquinho, nós temos alguns nematóides entomopatogênicos já registrados. Ácaros, nós temos um conjunto importante, apesar de ainda pequeno o mercado, mas um importante conjunto de ácaros predadores, especialmente utilizado em fruticultura, tá? E assim por diante. E aqui, já tradicionalmente, todo mundo conhece os vírus, os baculovírus, para controle de lagarta, né, e etc., nós temos também um conjunto registrado. Mas a grande maioria está aqui, fungos e bactérias. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho também desses fungos e bactérias, das particularidades deles, em algum momento aqui, sobre a questão da tecnologia de aplicação. Tá? E esses aqui são eles. Tá? Esses aqui estão os nomes deles, né, desses agentes registrados aqui no Brasil. Tá? Então, vocês veem aí que a gente tem uma diversidade relativamente grande já de produtos registrados, né? Mas se for olhar, por exemplo, fungos aqui, quando a gente está falando que a gente tem a grande maioria dos produtos registrados é a base de fungo, mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que são poucas espécies ou poucos gêneros de fungos, né? Tem até algumas espécies a mais, mas são poucos gêneros. Basicamente, o que a gente tem de fungo? Bovéria, metarrísio, tricoderma, são os três principais, os três grandes. Aí você tem Isária, Pecilomyces, Pocônia e Sutella. Esses são os fungos que estão disponíveis hoje. As bactérias são basicamente, se vocês olharem aqui, bacilos. Vários tipos de bacilos diferentes. Né? Então, você tem os bacilos
tipo BT, tipo bacilos thuringienses, são aqueles bacilos que produzem cristais de toxina, né, que produzem esporos, e você tem os bacilos que não esporulam, ou os bacilos que não produzem aqueles cristais, são os bacilos amiloliquefaces, subtilis, que são a grande maioria, né? Então, e tem aqui no meio desses monte de bacilos uma Pasteuria, que é uma bactéria específica para controle de nematóides, tá? E assim por diante, né? Para insetos, vocês veem que a gente ainda tem poucos macro produtos, produtos derivados de insetos, né? Ou de macro agentes de controle biológico registrados. Basicamente, são aqueles também que já são bastante conhecidos, né? O Tricoderma, diferentes espécies aí, o Galó e o Preciosum são as principais espécies, tá? Cotésia, né? Muito conhecido também, e aí alguns outros, a Ceratites, Captata, o Cryptolemus, muito utilizado aí para controle de pulgão, tá? Telonomos e alguns outros insetos registrados. Opa, vamos lá. Bom, e o que a gente pode falar sobre o mercado de produtos biológicos no Brasil? Tá? Deixa eu mudar aqui para facilitar. Vamos falar primeiro aqui no mercado mundial. Qual é o tamanho desse mercado de produtos biológicos no mundo? Tá? Aqui a projeção, em 1993, ele era pouco mais de 100 milhões de dólares. Tá? A projeção para esse ano, 2020, é de um mercado de 4 bilhões de dólares. Tá? Essa é a projeção do mercado mundial. Uma taxa de crescimento realmente bastante grande, principalmente aqui após o ano 2014 em diante. Se a gente for pensar aqui em Brasil, qual é o tamanho desse mercado hoje no Brasil? Esse mercado no Brasil, ele teve um crescimento também nos últimos 4, 5 anos, da ordem de 15% a 20% por ano. E hoje, isso aqui é projeção, tá? Depois eu vou falar de dado real. Isso aqui são as projeções, mas as projeções estão muito próximas da realidade aqui, tá? Então, essa aqui é a projeção de um crescimento saindo aqui de pouco menos de 100 milhões de dólares, tá, em 2016, para algo em torno de 240 milhões de dólares em 2021. Tá? E aqui são os dados reais. Então, lembrando para esse conjunto aqui, que a gente já falou dos produtos registrados, tá? Nós temos, então, uma projeção, um dado aqui em 2018 para 2019, nós tivemos um acréscimo muito dentro daquela projeção, por volta de 15%, e a gente saiu de 570 milhões, mais ou menos, aqui de reais, aqui já está em reais, tá? Por isso que tá a diferença, lá estava em dólar, aqui está em real. Para um mercado, em 2019, da ordem de quase 700 milhões de reais, 675 milhões de reais. Tá? E com projeção de continuar crescendo, especialmente, né, agora, no momento que a gente tem toda uma política voltada, né, ao avanço desses produtos, a política e o plano de bioprodutos lançado recentemente no país pelo Ministério da Agricultura. Tá? Então, o controle biológico, ele não é mais aquele patinho feio, aquele método alternativo, aquele negócio que só era usado em nichos muito específicos. Hoje é uma ciência robusta, reconhecida, com tecnologia, com empresas investindo, com soluções tecnológicas muito úteis, muito eficientes no campo. Tá? E isso envolve tanto instituições de pesquisa e desenvolvimento, principalmente aqui na seleção dos organismos. A grande maioria de todos aqueles produtos que estão lá registrados, eles são registrados por empresas que comercializam, mas a origem da seleção daqueles organismos, daqueles isolados ou daquelas estirpes, basicamente vem das instituições de pesquisa. Tá? Então, é uma parceria muito importante isso da pesquisa com as empresas, com o desenvolvimento. Tá? E aí, como essa ciência ela tem avançado muito, né? E hoje a gente já está falando aqui do controle biológico, saindo então aquela ideia de uma coisa caseira, de uma coisa de baixa tecnologia, a gente está falando aqui de controle biológico associado com agricultura de precisão. A gente está falando aqui de aplicação localizada,
a gente está falando aqui de produtos nanotecnológicos, ou seja, formulações com nanotecnologia. Tá? Então, a gente está falando realmente de um desenvolvimento tecnológico muito importante e que demanda que os outros setores que estão ligados nessa cadeia também promovam um desenvolvimento tecnológico. Então, não adianta nada eu ter um ótimo produto, um produto com uma formulação fantástica, se eu não tenho um modelo, uma tecnologia de aplicação adequada para aquele produto. Tá? Então, essas coisas precisam andar juntas. Tá? Então, a gente está falando aqui de unir todas essas tecnologias, né, de juntar todo esse desenvolvimento tecnológico para que a gente tenha o avanço aí do controle biológico também. Tá? Bom, e como que se faz, como que se desenvolve um produto biológico? Eu queria falar um pouquinho sobre isso daqui, apesar, né, da gente estar todo mundo falando assim, não, eu quero saber sobre o uso lá no campo, né? Mas é só para mostrar o quanto de tecnologia que tem por trás de um produto biológico. Isso é fundamental a gente entender, né? Que desde a identificação de um organismo que tem potencial, até que eu tenha o registro desse produto, que eu tenha esse produto colocado no mercado, né, isso leva, em média, 5 anos, 7 anos, para que a gente tenha um produto consistente, uma formulação consistente. E isso tem um investimento, obviamente, né, da ordem aqui, que as empresas colocam, da ordem de $7 milhões para que você tenha todas essas etapas. Tá? Então, desde a identificação, a questão da produção e da formulação, do scale-up, de eu transformar isso num produto, tá? De eu ter a questão das avaliações de campo, de eu ter o ajuste na formulação. A formulação, ela é fundamental para produtos biológicos. Vocês lembram que eu chamei a atenção de vocês lá atrás, quando eu falava que são produtos, organismos vivos. Então, é muito diferente de uma molécula química. É muito diferente de eu pegar um galão de molécula química, colocar lá na carroceria da caminhonete e deixar no sol quente. É muito diferente da forma de eu preparar uma calda de pulverização, de eu fazer uma aplicação correta, né? De eu olhar as condições ambientais, se elas estão adequadas para aquela aplicação. Tá? Então, demanda conhecimento o uso do controle biológico, porque são organismos vivos e que precisam ser tratados adequadamente, precisam ser aplicados adequadamente. Tá? E aí você tem uma série de formas como esses agentes de controle biológico atuam sobre as pragas, sobre os patógenos. Tá? Então, alguns precisam, de fato, de ter contato com o alvo. É o caso, por exemplo, de um fungo entomopatogênico, de uma Bovéria baciana, de um metarrísio. Ela tem que ter contato com o inseto, ela tem que infectar um inseto. Tá? Então, a tecnologia de aplicação, o alvo tem que ser atingir de alguma forma o inseto. Eu tenho outros casos, como, por exemplo, indução de resistência, que às vezes é promovido por algumas bactérias, ou por tricoderma, por exemplo, que é um fungo bastante conhecido aí no controle de doença, que o meu alvo não é a praga, não é o patógeno. O meu alvo é a planta, ou às vezes é o solo, né, em algumas circunstâncias. Tá? Então, esse entendimento, esse conhecimento do alvo específico daquele produto, de como aquele produto atua, ele é fundamental para o sucesso do controle biológico no campo. Tá? E, obviamente, que todas as etapas, né, de seleção, de desenvolvimento, envolve biotecnologia, envolve custos, né, envolve investimento para que eu tenha um produto de qualidade. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção de que não são produtos simples, que não são produtos que eu posso manusear de qualquer forma, ou produtos que eu posso tratar igual eu trato uma molécula química, igual eu trato um pesticida, um defensivo tradicional. Tá? E, obviamente, que, apesar dele serem produtos de baixa toxicidade, terem pequeno risco, eles não são isentos de risco. Tá? São produtos que também a gente precisa trabalhar algumas questões de risco. E aqui, na verdade, eu coloquei só esse quadro aqui, gente, só para chamar a atenção para vocês sobre isso daqui, ó. Quando você fala no desenvolvimento de um produto biológico, a gente está falando que o usuário precisa de ter conhecimento sobre essa tecnologia, tá?
Em alguns poucos casos, eles são similares aos químicos, mas basicamente são aonde? Naqueles produtos lá que estão naquela coluninha de cá que eu coloquei lá, que são os produtos químicos naturais, derivados de micro-organismos, de plantas ou de insetos, que eles são mais similares aos produtos químicos tradicionais. Os demais são produtos vivos, biológicos, onde a transferência de conhecimento, a capacitação de quem está utilizando esses produtos é fundamental para o sucesso do controle. Tá? E aí, então, vem uma questão de como que a gente pode, dentro do conceito de manejo integrado de pragas, né, combinar esses métodos, né, pensando lá naquela integração, tá, para aumentar a ação e a eficácia do controle biológico dentro do sistema produtivo, seja da cultura que a gente estiver falando aqui. E aí, então, eu tenho aqui alguns pontos fundamentais. Formulação, qualidade desse produto, a compatibilidade desse produto com outros produtos que eu esteja eventualmente aplicando ou utilizando na lavoura, o correto manuseio desses produtos, preparo da calda, o preparo do processo de liberação, nem todos são calda, a gente vai falar daqui a pouco, nem todos são aplicados de forma líquida, você tem aplicação liberação, você tem aplicação de grânulos, por exemplo, tá? E aí entra, então, a questão da tecnologia de aplicação, que é fundamental para o sucesso desses produtos, tá? E quando a gente fala aí em tecnologia de aplicação, a gente está falando num momento agora onde a gente está falando de toda a questão da integração, né? Toda a questão da inteligência colocada por trás dos sistemas de produção agrícola para ganho de produtividade, né? E aí, então, a gente está falando da questão, por exemplo, de clima. O clima já é fundamental, né? Os senhores sabem muito melhor do que eu, para qualquer pulverização. E aqui agora, além de estar falando que eu estou fazendo uma aplicação de um produto, que eu tenho que olhar chuva, tenho que olhar vento, tenho que olhar umidade relativa do ar, tenho que olhar todas essas questões, eu ainda tenho que pensar que é um organismo vivo. Ou seja, ele tem que cair num ambiente, num nicho, onde ele consiga sobreviver e se germinar, multiplicar, conforme o tipo de produto que você estiver utilizando. Então, é fundamental que esses produtos sejam utilizados com tecnologia. Tá? E isso é que tem feito, na verdade, o sucesso desses produtos nos últimos anos, que a gente tem conseguido trabalhar exatamente algumas questões de hora certa de aplicação, de forma correta de aplicação, para que esses produtos tenham sucesso. Né? E aí a gente tem a ajuda, obviamente, das formulações. Né? Então, a gente tem, por exemplo, formulações hoje com nanopartículas, tem outras formulações com outros conceitos, que não necessariamente usam nanotecnologia, eu coloquei a nanotecnologia aqui como um exemplo, mas a formulação dos produtos ela é fundamental na qualidade desses produtos, e inclusive também na questão da tecnologia de aplicação. Então, por exemplo, se a gente pensar em fungos entomopatogênicos, ou seja, fungos para controle de pragas, os esporos, que geralmente são o princípio ativo desses fungos, eles são lipofílicos, ou seja, eles têm uma certa afinidade por óleo, né? Exatamente porque eles têm que colonizar a cutícula do inseto, etc. e tal. Então, a gente tem algumas formulações ou algumas caudas de aplicação com base em óleo que funcionam muito bem para esses produtos. Mas se eu pensar num tricoderma, por exemplo, o tricoderma é um esporo dele, hidrofílico. Ele tem muita afinidade por água, tem pouca afinidade por óleo. Então, formulações oleosas ou aplicação oleosa de tricoderma tem um monte de limitações. Tá? Então, é importante estar ciente de todas essas particularidades dos produtos biológicos. Tá? E aí a gente tem essa questão toda, né, das formulações, do modo de ação que vai determinar aonde que eu tenho que colocar aquele produto, se eu consigo ou não consigo integrar isso com fertilizantes e com outros pesticidas, com outros produtos. Eu posso fazer uma mistura de calda entre um químico e um biológico, ou entre dois biológicos, tá? Então, isso tudo são questões importantes do uso dos produtos biológicos. E cada produto, obviamente, tem as suas características e precisa, então, de um técnico especializado para dizer isso aqui pode, não pode misturar, tem compatibilidade ou não tem compatibilidade de uso. Tá?
Bom, aí a gente chega na questão, né, da correta aplicação e liberação desses produtos, tá? Então, a gente tem desde a questão, por exemplo, de uso de sensores, de drones para monitorar, para achar, por exemplo, reboleiras e fazer aplicação localizada nessas reboleiras, de produzir alguns insetos, principalmente aqui, liberação de insetos, né, de macro-organismos, ou até mesmo em algumas situações de aplicação de micro-organismos, tá? A própria questão também de uso de drones para pulverização, para aplicação localizada desses agentes de controle biológicos, tá? Nós temos alguns casos, como esse daqui, por exemplo, né? A liberação não é uma pulverização, são cartelas que eu tenho que colocar essas cartelas em alguns pontos, né? De tantas cartelas dessa por hectare, por exemplo, espalhadas, distribuídas em diferentes partes da lavoura, né? E como que eu faço essa distribuição? Né? Essa distribuição pode ser feita manual, em algumas circunstâncias, sim, pode ser feito por drones, pode ser feito por avião, por outros equipamentos, por trator, né? Então, a gente tem tecnologias para produtos biológicos que vão além da questão da pulverização, né? São outras formas de liberar outras tecnologias que devem estar envolvidas na dispensação ou na entrega desses produtos no campo. Tá? E aqui, falando um pouquinho de pulverização, entra uma outra particularidade de desafio para a pulverização de agentes de produtos biológicos naqueles que são pulverizados. Aqui eu coloquei só um exemplo de um estudo mostrando que a pressão lá que está colocado no pulverizador, no bico, na saída do bico, pode ter efeito sobre a viabilidade desses organismos. Então, lembrando, não é uma molécula química, é um organismo vivo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com equipamentos adequados, que tenham a pressão adequada para que eu não provoque a morte ou a explosão, em alguns casos, né, desses esporos ou dessas estruturas desses organismos, pode ser células bacterianas ou esporos de fungo, no momento da aplicação, no momento da pulverização. Tá? Então, a gente tem que ter equipamentos adequados para cada tipo de aplicação de produtos. Tá? A gente fez alguns testes aqui, por exemplo, com pulverização eletrostática, né? Com a pulverização eletrostática, eu consigo colocar pulverizadores, aqui a gente testou em pulverizadores pequenos, né, em áreas pequenas, tratorizados, eu consigo colocar menor pressão nesses bicos, mas eu consigo atrair essas gotas, né, melhor para as plantas. Então, eu consigo uma cobertura melhor da face tanto superior quanto inferior, comparado a um método tradicional, a um pulverizador tradicional aqui, principalmente na face inferior. E aqui a gente ainda comparou, né, uma solução, uma pulverização aquosa com uma pulverização com uma formulação oleosa, né, mostrando também diferença nessa deposição. E depois, né, mostrando o efeito disso, né? Aqui é o efeito em termos de controle, né? Então, aqui, quando eu tinha o eletrostático que deu uma melhor deposição, eu tive uma condição de controle dessa doença aqui, no caso, melhor do que uma pulverização tradicional ou utilizando um equipamento convencional para fazer essa aplicação, tá? Aí entra aqui algumas questões, né, de, por exemplo, pulverização de precisão, que pode ser útil em alguns casos. Então, você tem produtos, por exemplo, que eles devem ser aplicados no suco de plantio, né? Então, por exemplo, uma pulverização, uma aplicação direcionada pode ter um efeito interessante para organismos como esse, ou para aplicações direcionadas como essa, tá? E no caso também, a possibilidade de aplicação, por exemplo, via pivô, em algumas situações, principalmente para aqueles organismos que eu preciso que eles cheguem ao solo, é o caso, por exemplo, do tricoderma, em algumas situações, é uma pulverização, é uma aplicação possível, né, de se utilizar, por exemplo, pivôs centrais para fazer essa aplicação. E também a questão da pulverização aérea, né? E aí depende, então, daquelas questões que a gente está discutindo aqui, né? Formulação, volume de cauda, para que eu tenha a cobertura adequada, para que eu consiga depositar o número suficiente de esporos ou de células bacterianas, por exemplo, de vírus, no local adequado, no alvo adequado, tá?
A questão de deriva e evaporação é fundamental quando a gente está falando de produtos biológicos, exatamente como eu disse, são produtos vivos, então ele tem que, a água em geral, ou a umidade em geral, é fundamental para que esses produtos cheguem viáveis no alvo e possam germinar e possam exercer o controle após a aplicação. Eu trouxe aqui um exemplo de um estudo que foi feito de pulverização aérea de metarrísio. Então, isso aqui é do colega Cruvinel e companheiros, né, lá da Embrapa, Instrumentação, aonde eles compararam nesse estudo aqui, está disponível aí para dar download, é só buscar com o título aqui do trabalho aí na internet, vocês vão cair nessa página aqui da Embrapa e pode dar o download aí da publicação, mas eles compararam a aplicação de uma formulação oleosa de metarrísio com a formulação granulada de metarrísio, que é a principal forma de aplicação para pastagem, né, para cigarrinho da pastagem, né, e utilizando aqui no caso, né, um sistema, né, de equipamento Schwarzmaster, e ajustando, eles trabalharam nessa publicação, por exemplo, qual é a vazão adequada para que eu tenha uma cobertura adequada. E olha só para vocês verem a sensibilidade disso aqui. Nesse estudo aqui, usar 10 quilos por hectare desse produto granulado teve um efeito muito superior do que eu usar 8 quilos por hectare. Uma diferença pequena, aparentemente. Fala assim, 8 para 10 quilos por hectare é muito pequeno, vamos economizar, vamos usar 8. Mas a diferença em termos de qualidade da aplicação e qualidade do controle foi fundamental, superiormente, muito superior quando foi utilizado, por exemplo, com 10 quilos por hectare. Tá? Então, mostrou uma qualidade, uma eficiência de controle muito superior. Né? Então, esses são alguns cuidados importantes, né, ou desafios aí para aplicação, para pulverização ou para liberação de agentes de controle biológico no campo. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, grande parte do sucesso do controle biológico, além lá da qualidade do produto, do bom desenvolvimento, da boa seleção do produto, da formulação e etc., está na tecnologia de aplicação no campo. Tá? E aí, isso é muito importante, gente. Esse conceito, então, de eficiência do controle biológico e a credibilidade do controle biológico depende, em grande parte, também da tecnologia de aplicação no campo. Então, eu fiquei muito feliz, né, com o convite de poder falar aqui com pessoas que trabalham nessa área de pulverização, um tipo de pulverização específica, que é a pulverização aérea, né, mas mostrar para vocês a importância da tecnologia de aplicação no resultado do agente biológico, dos produtos biológicos. Tá? E aí entra essa questão aqui da credibilidade. Né? É uma tecnologia relativamente nova, como a gente está falando, mostrei lá atrás, a partir de 2015 que realmente a gente teve um salto dessa tecnologia em larga escala. A gente já tem experiência de muitos anos em situações específicas, mas em uso em larga escala é muito recente aqui no Brasil. E isso, então, depende de criar credibilidade no agricultor. Aqui foi uma pesquisa feita, ela não é tão nova, já deve ter uns 3 ou 4 anos essa pesquisa aqui, mas que mostra que a gente tem ainda um caminho, né, muito grande pela frente. 43% dos pesquisadores naquela época não tinham conhecimento sobre o uso adequado de controle biológico nas lavouras. Tá? E daqueles 57%, ou seja, já a maioria, que já tinha conhecimento, só 39% utilizavam produtos biológicos na lavoura. Né? Então, a gente tem um caminho muito grande de crescimento. E isso aqui depende muito em quê? Em credibilidade. Né? Em credibilidade, fala assim, não, eu vou usar porque eu sei que funciona, na dose correta, da forma correta, esse produto vai me trazer o benefício que eu preciso de proteção, de controle da praga ou da doença. Né? Então, é fundamental essa questão da credibilidade. E a credibilidade passa também pela questão da aplicação, e não só da qualidade do produto em si. Tá? E aqui no Brasil, a gente tem algumas particularidades, né, que dificultaram essa rápida disseminação de produtos biológicos em larga escala. Exatamente essa questão das áreas extensas de plantio, a questão do clima tropical com grande variação regional. Então, muitas vezes,
um fungo que foi selecionado com muito sucesso lá pelo meu amigo Oswaldo, lá no sul, lá na trigo, pode não funcionar muito bem em algumas regiões mais ao norte, por exemplo, de Mato Grosso, tá? Porque são uma variação climática muito diferente, muito distinta, e são organismos vivos, organismos que dependem de uma adaptação ao ambiente, tá? O plantio em áreas extensas, o que dificulta exatamente essa questão da aplicação, da pulverização, da liberação em larga escala. A questão aí da ponte verde, da segunda e terceira safra, então, da gente ter uma condição de intensidade de ocorrência de pragas muito grande. A questão da logística, como eu disse, esses produtos têm que ser manuseados, transportados de forma adequada conforme o tipo de produto, né? Então, muitas vezes o transporte de uma indústria que está num ponto para um ponto distante pode ter dificuldades. Então, esses pontos são desafios para a indústria de controle biológico e eles estão indo muito bem nesse desafio, né? Junto com a pesquisa, eles estão desenvolvendo tecnologias cada vez mais fáceis de transporte, de logística mais adequada, com formulações mais adequadas para áreas extensas, para plantios em larga escala, superando algumas questões dessas variações climáticas e ambientais, né? Então, isso tudo tem sido fundamental no desenvolvimento desses produtos biológicos, tá? E, mais recentemente, né, a gente tem aqui o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos pelo Ministério, que exatamente está trazendo um incentivo ao aumento de produtos disponíveis, produtos registrados, de investimento no desenvolvimento de novos produtos e na possibilidade da gente ter, inclusive, mais biofábricas espalhadas pelo país para que a gente aumente a disponibilidade desses produtos. Então, tem muita informação lá no site do Programa Nacional, tá aqui o site, é só entrar. Tem, inclusive, também um aplicativo, que você pode baixar esse aplicativo, e no aplicativo tem todos os produtos registrados lá, não só produtos para controle biológico, mas também outros bioinsumos, como, por exemplo, inoculantes e biofertilizantes e outros produtos bioinsumos estão colocados lá nesse aplicativo. Então, é uma informação bastante fácil no celular, você consegue ter acesso a muita informação sobre os produtos registrados, sobre para que eles são utilizados, como que eles devem ser utilizados. Então, tentando aqui já ir para o final, para a gente poder ter mais tempo para discutir, só trago aqui algumas considerações. O controle biológico, então, ele é uma ciência robusta, ele é tecnologicamente avançado hoje, tá? Então, ele precisa ser tratado como um produto tecnológico, tá? A gente está tendo muito avanço no uso desses produtos, não só pela qualidade, mas também por apelos, né, do próprio consumidor em se aumentar o uso, né, de práticas mais sustentáveis, de redução de resíduos em produtos e tudo isso, tá? Então, a gente está num momento onde o vento é muito a favor. E a gente precisa fazer correto, porque lembra da questão lá da credibilidade. A gente não pode errar aqui nem na qualidade do produto, nem na formulação do produto e nem na tecnologia de aplicação do produto. Porque se começar a ter falha de resultado, a gente tem perda de credibilidade da tecnologia. Tá? Então, é muito importante estar em todos os setores envolvidos nesse ambiente, envolvidos nesse processo, para que a gente possa ter uma tecnologia que realmente agregue valor e que seja eficiente no campo. Inclusive, daqui a pouquinho, às 5 horas, já deve ser bem próximo disso daí, a gente está começando essa semana uma série de lives, vão ser 4 lives sobre bioinsumos. Tá? A primeira hoje, começa daqui a pouquinho, às 5 horas, vai ser sobre microbioma, como que os micro-organismos podem ajudar a alimentar o mundo. No dia 4, a gente vai falar sobre o Programa Nacional de Bioinsumos e sobre a questão da regulamentação, de registro, etc., desses produtos. No dia 11 de agosto, a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento de bioinsumos, aqui vai ser para problemas fitossanitários, então vão ter pesquisadores que trabalham na seleção de organismos, nos métodos de seleção, como que a gente chega num produto, tá? E depois, no dia 18, a questão aqui das empresas, como que a gente transforma, então, aquilo que a pesquisa gerou em inovação,
em produtos em sustentabilidade para o agro. Né? Então, desculpa que está fazendo uma propaganda aqui, mas começa daqui a pouco, para 4 semanas, toda terça-feira, às 7 horas, às 17 horas, às 5 horas, sempre no canal da Embrapa no YouTube. Tá? Então, todos aí convidados para assistirem, para acompanharem também essas lives. Então, gente, eu agradeço muito a essa oportunidade aqui e estou aqui à disposição para que a gente possa conversar e responder as perguntas possíveis. Excelente, doutor Marcelo. Estamos com bastante gente lá no YouTube, muitos comentários, muitas perguntas. O assunto realmente ele desperta muito interesse, né, de todas as pessoas, né? Então, vou começar lhe fazendo as perguntas, ok? Vamos lá. Primeira pergunta. Quais as normatizações para produzir PBC? Como começar? Hoje nós temos já normas específicas. O arcabouço legal, né, de registro e de produção de todos esses produtos biológicos está dentro da mesma lei dos agrotóxicos, a chamada, né, a Lei Geral dos Agrotóxicos. Só que para os produtos biológicos, a gente tem normativas específicas. Então, tem normativa que especifica que tipo de organismo que se é micro-organismo, se é macro-organismos, e como que a gente pode, da onde que eu obtenho esses organismos, né? Qual é a origem desses organismos, como obter, tudo isso é regulamentado, são instruções normativas do Ministério da Agricultura, junto também com o IBAMA, né, e com a Anvisa, que faz o registro, que falam sobre todos os processos para que você possa produzir e registrar um produto no Brasil. Inclusive, a gente tem caminhos diferentes para registro. Você pode registrar pelo caminho da via tradicional, que a gente chama, que é essa lei dos agrotóxicos, ou pela via dos orgânicos, então são produtos que têm uma especificação prévia de referência, e a partir, então, daqueles produtos eu posso formular novos produtos ou construir novos produtos comerciais a partir de isolados já previamente registrados. Então, hoje, por exemplo, a grande maioria dos metarrizos, da Bovéria, que a gente tem no mercado, são a partir de poucas cepas, né, que estão depositadas lá nessa via de registro. Tá? E agora, com esse programa de bioinsumos, abre a possibilidade também de você ter a montagem de biofábricas. Tá? Isso ainda vai ter que ser regulamentado, né, porque a biofábrica, gente, não é simples produzir micro-organismos. Não é só jogar num tanque lá, misturar e deixar fermentar, não. Vocês lembram que eu falei que são produtos de muita tecnologia, né? Então, para isso eu tenho que ter técnicos especializados, eu tenho que ter equipamentos especializados para produzir produtos de boa qualidade e para que eu possa formular esses produtos e possa utilizar ele no campo. Existe a possibilidade de eu produzir isso em biofábrica sem que eu não quero comercializar, eu quero produzir para meu uso próprio? Tem, a legislação permite isso. Mas é muito importante que você siga todos os critérios de qualidade, principalmente que você tenha um técnico qualificado, responsável, treinado para saber fazer essa produção. Então, produzir micro-organismo não é fácil, é difícil, tem muitos fatores que influenciam na qualidade. Então, para que a gente tenha bons produtos biológicos que não tragam problema lá para a gente na hora que a gente aplicou, procure as empresas que já existem no mercado, procurem técnicos qualificados para mostrar como produzir isso. Perfeito. O pessoal que está aqui no Zoom conosco, se quiser fazer uma pergunta de viva voz, alguma observação, só abre o microfone, a câmera aí, que a palavra será sua, ok? Próxima pergunta, então. Quais os produtos biológicos de controle mais utilizados no Nordeste? No Nordeste. Aí eu não sei se eu vou saber exatamente dar esses dados exatamente, mas eu posso falar, principalmente, Metarrhizium é muito utilizado no Nordeste por causa da cana-de-açúcar. Tá? Então, Metarrhizium, tinha inclusive várias biofábricas de Metarrhizium em usinas lá na região, mas certamente hoje você já tem o uso de bactérias, de BT e de outros organismos, né, que são utilizados aí em várias partes do Brasil.
inclusive macro-organismos também, principalmente ali na região Vale de São Francisco, onde você tem muita fruticultura, tá? Então, já há um uso bastante consistente, por exemplo, de ácaros predadores, né, para controle de ácaros em fruteiras, e alguns outros organismos, macro-organismos para controle de pragas em fruticultura. Mas eu não saberia te dizer especificamente sobre o Nordeste em termos de uso geral. Ok. Bom, vamos lá, tem uma listinha aqui, né? Será que o MAPA vai liberar a produção de produtos biológicos on-farm sem um controle rigoroso de qualidade? Eu espero que não. Eu espero que seja exigido um controle de qualidade, eu espero que seja exigido uma pessoa técnica qualificada para que possa fazer esses produtos, porque é um risco muito grande para o próprio produtor, né? Se ele tem um produto de baixa qualidade, ele mesmo está colocando baixa qualidade na lavoura dele, né? E produtos biológicos, eles não são isentos de risco, né? Eles têm riscos diferentes dos produtos químicos. Realmente é completamente diferente dos produtos químicos. Mas nós temos potenciais riscos associados a produtos biológicos de baixa qualidade, né? Desde fitopatógenos, que podem trazer problema para a lavoura, até patógenos de animais e de humanos, né? Que podem trazer problema para aplicadores, para pessoas, né? Que atuam na lavoura. Então, eu acho que é possível, sim, você ter boas empresas produzindo com qualidade produtos on-farm. Nós temos, inclusive, exemplos de empresas que começaram produzindo on-farm para uso próprio e depois viram que era um bom negócio e se transformaram em empresas de produtos biológicos, né? Então, é uma possibilidade, sim, mas a qualidade ela tem que ser sempre observada. Certo. Mais uma aqui. Você acha que o recém-lançado Programa Nacional de Bioinsumos vai trazer o interesse de novas empresas para o nosso mercado, empresas do exterior? Com certeza. Vai trazer, sim, né? Hoje nós já temos no nosso mercado um conjunto grande de empresas que vieram de fora, né? Empresas europeias, empresas americanas, que já se instalaram aqui no Brasil. Nós temos um grande interesse de empresas indianas e chinesas, que é um mercado também muito crescente, produtos biológicos na região asiática, e eles têm interesse, sim, em investir no Brasil, principalmente pela biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil, então a possibilidade de ampliar muito esse uso de bioprodutos e a própria pujança da agricultura que a gente tem aí, desde pequenas frutas a grandes culturas, onde a gente pode usar controle biológico. Então, isso aí, inclusive, está no plano de investimento do Ministério da Agricultura, lá daqueles investimentos verdes, né, que o Ministério da Agricultura acabou de lançar também, o incentivo ao financiamento de produtos biológicos no Brasil. Então, eu acredito sim que vai haver um interesse de tanto empresas nacionais quanto empresas estrangeiras em ampliar esse mercado aqui no país. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que essa você já respondeu na pergunta anterior, mas eu vou fazer se caso tiver algum detalhe diferente. Há um aparato tecnológico na pesquisa, produção e utilização dos biológicos. A produção na fazenda sem mínimos requisitos de qualidade pode ser uma ameaça à credibilidade do controle biológico? Com certeza pode. Tá, então, certo. E isso vale para produto biológico, gente, isso vale para qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Tudo aquilo que não tem qualidade, né? É um problema. Ameaça à credibilidade, ó, né? Com certeza. É possível fazer mistura entre produto biológico e químico no tanque? Em alguns casos, sim, é possível. Você tem alguns produtos que são compatíveis, principalmente fungos e bactérias, por exemplo, com herbicidas, com inseticidas, tá? Bactérias com fungicidas, é possível. Agora, isso é caso a caso, tá? Então, é importante que o produto que você estiver utilizando, e todos os fabricantes, eles têm essa tabela de compatibilidade para as culturas principais que eles vendem esses produtos, tá? Então, tem que ser avaliado caso a caso, mas sim, é possível em muitas situações você ter mistura assim. Tá certo.
Como o senhor vê essa tecnologia com relação à aviação agrícola? Ele pergunta, melhora ou piora? Eu acho que nós vamos ter que adequar, né, como eu disse, a todo o processo de tecnologia de aplicação, não só aérea, mas toda a tecnologia de aplicação, ela foi desenvolvida para um tipo de produto, para produtos químicos, basicamente, para moléculas, né? E agora a gente tem produtos com outras características, que são os biológicos, né? Então, a gente vai ter que adequar toda a tecnologia de aplicação, ou de liberação, em alguns casos, para atender os produtos biológicos. Mas eu vejo um mercado muito grande para todas as empresas de pulverização, inclusive a pulverização aérea, pensando exatamente naquele desafio que eu mostrei aqui no final. Nós temos áreas muito grandes, onde eu tenho que colocar esse produto de forma rápida e eficiente, e a pulverização aérea é uma alternativa para isso em muitas situações. Agora, para isso, nós vamos ter que ter um trabalho conjunto dos produtores de produtos biológicos, com formulações adequadas e a adaptação de equipamentos adequados de pulverização aérea para atender a essa demanda. Eu mostrei um exemplo ali daquele trabalho, né, com metarrísio, usando uma aplicação granulada de metarrísio com muita eficiência em aplicação aérea. Então, foi um estudo que mostrou, chegou na dose adequada, no equipamento adequado, no ajuste adequado do equipamento, para que eu tivesse uma aplicação adequada. Então, eu vejo um mercado muito promissor, mas que vai demandar, sim, uma interação entre as empresas de produto biológico e as empresas de pulverização. Certo. Como as diversas unidades da Embrapa podem estimular o aumento do uso de biológicos no Brasil? O exemplo da rede de fomento ILPF seria um modelo a ser seguido, parceria público-privada? Sim, nós já temos, né, na verdade, uma rede criada na Embrapa aí, com várias unidades, né, trabalhando nesse tema. Inclusive, nós temos dentro da Embrapa um portfólio de projetos em controle biológico que une todas as unidades que produzem insumos biológicos, né? Então, esse portfólio coordena todos os projetos, todas as ações, né, dos diferentes projetos, das diferentes unidades, né, nesse processo. E nós temos várias parcerias, né, com empresas produtoras. Algumas parcerias são uma unidade como empresa, outras são conjuntos de unidades com empresa, né, para fomentar esse mercado. Com o lançamento agora do programa Bioinsumos, né, isso está se organizando de uma forma melhor, né, tanto no Ministério da Agricultura, e com forte apoio da Embrapa, né? Aquele aplicativo que eu falei com vocês, que está disponível lá, foi desenvolvido por uma das unidades da Embrapa, né? A própria estruturação do programa dentro do mapa, do programa Bioinsumos, teve uma forte atuação de diferentes pesquisadores da Embrapa na construção dessa ideia, na construção do próprio programa em si, né? Então, assim, eu vejo que essa organização é fundamental. A Embrapa tem também coleções biológicas, coleção de micro-organismos, coleções de insetos, né, em diferentes unidades, e tem uma coordenação entre essas redes de coleções, né, de forma, então, que assim, a Embrapa está preparada para ajudar, junto com o setor produtivo, junto com o setor privado, né, em fazer essas interações, em fazer parcerias, né, para que a gente possa colocar mais produtos no mercado. Perfeito. Produto biológico pode ter problemas de contaminação? Pode. Contaminação tanto biológica, né, quanto contaminação até mesmo em algumas situações química, né? Mas sim, então, se um produto for mal produzido ou for produzido com baixa qualidade, por exemplo, vamos pensar uma bactéria. A bactéria, eu não consigo visualmente, em muitas circunstâncias, separar se aquele produto está puro ou se aquele produto está contaminado, ou que nível de contaminação tem aquele produto. E então eu posso ter, inclusive, uma bactéria patogênica, uma salmonela, ou outras bactérias, fermentando e crescendo junto com a minha bactéria original de interesse, tá? Então, por isso que eu tenho que ter produtos de qualidade. Para fungos, muitas vezes, visualmente, eu consigo separar alguns tipos de contaminação, nem todos. Tem algumas contaminações que são tão parecidas que eu não consigo separar se aquilo é o produto original ou se é um produto contaminante.
por isso, então, é que a gente tem que ter o controle de qualidade. E todas as empresas que produzem e que têm produtos registrados, elas têm que garantir essa qualidade, elas têm que garantir a presença em nível adequado do organismo princípio ativo, principal, e garantir a não existência, principalmente de alguns contaminantes, que são contaminantes importantes e sérios, né? Então, de novo, a gente volta naquela questão da qualidade, né? Tudo que a gente tem, qualquer produto que a gente coloca no mercado tem que ter qualidade. Nenhum produtor compra um fertilizante nitrogenado que não tem nitrogênio, né? Então, ou que não tem garantia de que tem aquele nível de nitrogênio, ou de fósforo, ou de qualquer coisa que tem, né? Para produto biológico é a mesma coisa, eu não posso comprar um produto onde eu não tenho garantia, ou produzir um produto e querer colocar na minha lavoura um produto que eu não tenho garantia que tem o princípio ativo de forma adequada, na quantidade e na proporção adequada. Perfeito. Vamos lá. Produto biológico também é agrotóxico? Pela nossa legislação, eles estão dentro do mesmo arcabouço legal, tá? Então, a nossa definição, né, a definição da lei de agrotóxicos, ela diz que é qualquer processo ou método químico, físico e biológico utilizado para o controle de populações de pragas daninhas, né, de pragas agrícolas, tá? Então, a gente até brinca, né, muitas vezes, você fala assim, se você usa a sua havaiana para matar uma barata, não tem problema nenhum, ela é um uso domiciliar. Mas se você usar a sua havaiana para matar uma lagarta na lavoura de tomate, ele é um agrotóxico, no pé da letra, né? Porque é um método físico de controle de praga. Então, a nossa legislação, ela tem essa definição, tá? Então, por isso que os produtos biológicos também estão dentro do mesmo arcabouço legal da Lei Geral de Agrotóxicos. Mas, no processo de registro, você tem uma legislação adequada, que, obviamente, são testes diferentes, são processos diferentes de registro para um produto químico e para um produto biológico. Por isso, eles seguem caminhos diferentes durante o registro. Mas tanto é que o registro é feito da mesma forma, passando pelo Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa, exatamente como todos os outros agrotóxicos são registrados no Brasil. Perfeito. Controle biológico precisa de receita agronômica? Sim, a princípio sim, né? Por isso que a gente tem registro de produto, né? E os produtos são registrados por alvo biológico, esse é um grande avanço, né? Eles não são registrados por cultura, mas por alvo biológico, mas eu preciso ter uma recomendação e em termos do produto comprado, né? Eu preciso ter essa recomendação, sim. Eu não sei, aí eu não vou saber te falar exatamente sobre a questão do uso dos produtos produzidos para uso próprio, se você precisa de ter alguma documentação. Mas, a princípio, em termos de produtos biológicos, você deve seguir mesmo conceito, né, do uso de qualquer outro insumo para controle de pragas e doenças. Perfeito. Só para constar aquela... Talvez valesse a pena procurar isso aí com o pessoal do Ministério da Agricultura, que possa dar uma resposta mais adequada a essa questão. Certo. Aquela pergunta da produção na fazenda, um farm, né? Acho que 3 ou 4 pessoas fizeram a mesma pergunta, né? Então, acho que é um assunto que está bem latente por aí. Mais uma aqui. Produto biológico é mais barato que o produto químico convencional? Como é que é essa relação de preço entre químico e biológico? Nem sempre o produto biológico é mais barato, tá? Como eu disse, os produtos biológicos, né, dependendo da circunstância, dependendo da tecnologia envolvida, dependendo da formulação, eles podem, em algumas situações, serem mais caros que produtos químicos, sim, tá? E aí, então, vai depender, obviamente, é óbvio que a gente está falando de um mercado crescente, né, um mercado que ainda a concorrência não é tão grande. À medida que a gente for tendo mais produtos registrados, a tendência é que você tenha um equilíbrio de preço, né, desses produtos, tá? Então, você tem produtos que são hoje mais baratos do que os químicos equivalentes, e você tem produtos que são mais caros.
Tá? Então, isso depende muito do tipo de produto e do uso. Tá? A tendência é que, ao longo do tempo, com o aumento do número de produtos disponíveis no mercado, a gente tem uma redução do preço dos produtos. Tá? Inclusive, essa, muitas vezes, é uma das grandes motivações para a produção on-farm, né? Porque você ainda tem alguns produtos biológicos que são muito caros, e o produtor então fala, mas se eu consigo produzir na propriedade, eu não vou comprar, né? Mas ele tem que fazer a conta um pouco mais longe do que isso. Ele vai conseguir produzir com a mesma qualidade, com a mesma eficiência que ele teria num produto registrado, num produto produzido de forma controlada. Se ele tem essa pretensão e quer produzir o produto on-farm, porque ele acha que é mais viável, ele tem que colocar nessa produção todo o investimento que ele vai ter que fazer para produzir isso com qualidade. Investimento tanto em infraestrutura, quanto investimento em pessoal qualificado para produzir isso. Tá? Então, não é só o preço do litro do produto comprado e do litro do produto fermentado na própria fazenda, sem considerar todos esses processos que estão envolvidos. Ótimo. Qual o maior empecilho para o crescimento dos biológicos no Brasil? Nós já superamos vários empecilhos ao longo do tempo, né? O primeiro empecilho que a gente tinha, se a gente for falar antes de 2010, era a questão do registro. Era quase impossível se registrar um produto biológico no Brasil. Era muito complicado, era muito difícil, não tinha legislação adequada, não tinha, os próprios ministérios não tinham conhecimento de como fazer isso, né? Nós tivemos um avanço, então, fantástico na questão da legislação de registro. Hoje é muito tranquilo, né, você fazer um processo de registro de produtos biológicos. Tá? Hoje, o nosso grande desafio, então, está no passo seguinte, que é aumentar os produtos disponíveis no mercado com características adequadas ao nosso sistema de produção. Como eu disse aqui, né, muitas vezes um produto feito a partir de um fungo, de um organismo vivo, ele tem algumas limitações climáticas, né, em termos de range climático, de capacidade, né, de se comportar bem em ambientes muito distintos. Algumas bactérias, alguns fungos conseguem realmente ter uma amplitude muito grande, de ter uma atuação desde lá no Rio Grande do Sul até na Amazônia com eficiência. Mas nem todos os produtos têm essa característica. E aí você tem também a questão da formulação, e principalmente a questão da vida de prateleira. Ou seja, um produto que a empresa produziu, né, qual é a vida de prateleira desse produto? Muitas vezes esses produtos têm vida curta, então eles têm que ser produzidos e aplicados em questão de meses, 3 meses, 6 meses. Tá? Esse é um grande gargalo que a gente ainda tem. Como que a gente resolve isso? Investimento em pesquisa, investimento em desenvolvimento desses produtos. Nós temos que investir também em novos produtos. Eu mostrei ali, nós temos 300 e poucos produtos registrados, mas vocês viram que está muito concentrado em poucos organismos. Né? Fungo são 3 ou 4, Trichoderma, Bovéria, Metarrhizio e mais alguns poucos. Tá? Então, a gente tem também um desafio de usar a nossa biodiversidade para desenvolver novos produtos para novas pragas. Hoje, desses 304 produtos que a gente tem registrado, eles respondem por pouco mais de 100 alvos biológicos. Tá? E a gente tem aqui registrado no Brasil, para todas as culturas, mais de 1.000 pragas e doenças. Né? Então, a gente ainda tem um caminho longo aí de ampliar o uso do controle biológico para outras pragas, para as outras doenças que ainda não são atendidas por esses produtos que estão disponíveis no mercado. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, daí depois eu vou passar a palavra para o nosso diretor aí, o Gabriel Colli, tá? Qual país do mundo é referência em produtos biológicos? Tem algum país que se destaca nessa questão? Nós temos alguns países que têm desenvolvimento de situações específicas. Então, por exemplo, a gente tem alguns países da Europa, a Holanda, por exemplo, ela tem uma tradição muito grande em macro-organismos, tá? E alguns outros países da Europa também. Em termos de micro-organismos,
Nós temos os Estados Unidos, nós temos uma bom quantidade de produtos registrados, né, disponíveis à base, principalmente de bactérias, tá? Mas eu não te diria que tem nenhum país que sobressaia, né, que seja a referência, né? Cada país tem desenvolvido esse mercado e o Brasil, hoje, ele é uma referência internacional em controle biológico, né? Hoje, como eu disse, muitas empresas estão vindo para cá, estão desenvolvendo produtos aqui, né? Então, hoje o Brasil tem se tornado aí uma importante referência. Então, nós temos referências distribuídas aí conforme o tipo de produto, o tipo de ação, mas nenhum país que vai falar assim, esse aqui é o país a perseguir. Certo. Gabriel Colli. Tudo bem, Marcelo, parabéns aí pela apresentação, realmente muito esclarecedora. Pela quantidade de perguntas, você viu que realmente tem muito interesse, né? O nosso YouTube aí está mega movimentado, tem muita gente assistindo aí com muitas dúvidas, o que é muito bom, né? A gente tem, como eu disse lá no começo, né, a intenção de trazer esse tema cada vez mais para a nossa discussão aí dentro do setor da aviação agrícola, né, que se relaciona com outros também. Uma questão aqui para você, se você puder abordar, aí já aproveitando a sua presença e a sua paciência em responder mais uma pergunta, que é falar um pouco como é que está essa relação com o produtor rural, como é que está a aceitação dele pelo biológico, você tem algum trabalho nesse sentido, dá para comentar alguma coisa aí, como é que está essa aceitação do produtor pelo Brasil, né? Considerando que é uma mudança bem importante, você acabou de dizer aqui, que desde 2010 que de fato o Brasil passou a evoluir nesse cenário e agora já é praticamente uma referência, né? Como é que é com o produtor nisso? Como é que o produtor rural está vendo o produto biológico na sua lavoura? Se puder comentar um pouco sobre isso. Certo. Tem sido uma demanda muito crescente. A grande maioria dos produtores já se conscientizaram da necessidade de uso dessas ferramentas biológicas, né? Mas vocês viram naquela pesquisa que eu mostrei aqui, ó, é uma pesquisa, como eu disse, já de alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, e que esse cenário está mudando. Mas nós estamos aí... hoje, por exemplo, nós temos a expectativa de uso vamos pegar, por exemplo, tricoderma, que é o principal produto hoje utilizado para controle de patógenos na agricultura. Nós temos por volta de 20 milhões de hectares com uso de tricoderma, tá? Isso significa que nós ainda temos pelo menos o dobro para crescer, tá? Se a gente for colocar aí 33, 35 milhões de hectares só de grãos, né? A gente está um pouco mais da metade. Ou seja, ainda tem outro tanto para crescer com o uso de produtos biológicos. Por que isso ainda não cresceu? Aí você tem uma série de fatores. Primeiro, a disponibilidade de produtos em todas as regiões produtoras. Nós ainda não temos essa distribuição de produtos tão eficiente em todas as regiões produtoras. O outro é essa questão de produtos com credibilidade, com qualidade, né? Hoje a gente já tem os produtos registrados que estão colocados ali, nós temos excelentes produtos, nós temos produtos de muita qualidade, né? Mas isso é uma construção de um mercado, né? Ninguém, da noite para o dia, pega uma tecnologia nova e coloca em 100% da sua área. Espera aí, deixa eu testar aqui primeiro, deixa eu ver se funciona, né? Vamos ampliando e vamos ver isso, né? E como eu disse, até pouco tempo atrás a gente tinha pouco produto disponível. Então, pouco produto disponível significa pouca concorrência, significa alto custo, né? Então, essa realidade está mudando. Então, daquela pesquisa que foi feita 4, 5 anos atrás, eu acredito que hoje a gente já está num cenário muito melhor. A gente já tem um número de usuários muito maior de produto biológico. E hoje a demanda, a procura de produtores por produto biológico é muito grande. É muito grande e é muito crescente. Então, assim, os produtores estão interessados, eles querem utilizar, mas eles querem ter confiança na tecnologia. Então, eles estão conhecendo a tecnologia e eles estão ampliando o uso à medida que eles vão adquirindo confiança nisso. Perfeito. Eu vi que o senhor Oswaldo abriu a câmera. O senhor gostaria de fazer uma colocação? Por favor, abra o seu microfone e a palavra é sua. Eu queria parabenizar aí o Marcelo. Eu sou completamente leigo nesse assunto, hein, Marcelo? Parabéns, novamente, parabéns para vocês aí, Gabriel, brilhante. Aprendi muito hoje com o Marcelo,
como a gente está longe nisso. Parabéns para todos, belíssima explanação. Obrigado, Oswaldo. O pessoal no YouTube também está agradecendo muito a palestra, muito esclarecedora, excelente palestra. Foi realmente bastante proveitosa essa tarde aqui para esse aprendizado, né? Eu vou agradecendo, então, doutor Marcelo, muito obrigada por sua presença, sua atenção conosco, por ter despendido esse tempo, se dedicou preparando a palestra e com toda essa paciência respondendo tantas perguntas, né? Muito obrigada mesmo. Nós seguimos aqui, eu vou seguir com os... O senhor gostaria de fazer umas suas considerações finais antes de encerrarmos? Eu gostaria de agradecer, né? E eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né? Eu acho que é importante a gente levar essa mensagem exatamente para públicos diferentes, né? Para outros setores que a gente está muito acostumado a falar, né? Para os setores ali que trabalham diretamente nessa cadeia, né? Mas é bom ver o interesse de outros setores que são fundamentais nesse processo, né? Estarem interessados e quererem. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que vocês contem com a Embrapa, né, não só aqui conosco, mas com toda a nossa rede da Embrapa, né, que vai lá do sul ao norte, né, com características distintas, mas todos trabalhando em rede, né, para que a gente possa avançar aí na agricultura brasileira. Então, eu agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição. Certo. Gabriel? Obrigado, Marília. Mais uma vez agradecer a todo mundo, a todos que acompanharam mais essa palestra do nosso Congresso Web hoje, chegando na sua reta final, com o encerramento na quinta-feira agora. Realmente é uma palestra hoje de altíssimo nível mesmo, um assunto que a gente precisa trazer mais para o nosso meio. E saiba aí que, Marcelo, a gente vai lhe procurar mais vezes, não tem nenhuma dúvida disso, até pelos objetivos que a gente tem, né? Para aqueles que não sabem, o SINDAG refez seu planejamento estratégico e tem como grande visão, grande objetivo, a grande meta, até final de 2022, ser reconhecido, né, que a aviação agrícola seja reconhecida como uma ferramenta de segurança alimentar do Brasil. E aí são uma série de metas dentro dessa grande meta. Uma delas é que a gente seja referência no uso de biológico, através da aviação agrícola. Então, por aí a gente quer essa aproximação cada vez mais com este assunto, né? A gente tem trazido isso cada vez mais para cá. Obrigado mesmo, Marcelo. Olha, engrandeceu muito nosso congresso. A gente fica lisonjeado em poder contar com você. Agradecer a presença dos nossos associados. Obrigado, meu grande amigo Oswaldo, lá da Embrapa Passo Fundo. Digo lá da Embrapa Passo Fundo, eu também estou em Passo Fundo hoje, né? Obrigado aí pela participação conosco aqui, a gente fica muito feliz, o debate foi enriquecedor aqui. Aprendi muito, dizer para você que tem mais perguntas no YouTube, mas não vai dar tempo para responder todas, tá? Um abraço aí, obrigado, excelente. Certo. Obrigado. Então, vamos fazer aqui o nosso encerramento.